Pessoal, hoje o tema da nossa aula são padrões radiológicos fundamentais, parte 1. Então, os padrões radiológicos fundamentais são consolidação, atelectasia, padrões intersticiais, diminuição da atenuação pulmonar na TC, nódulos e massas pulmonares. Hoje, nessa aula, na parte 1, a gente vai abordar os 3 primeiros, consolidação, atelectasia e padrões intersticiais. Então, vamos lá. Sempre que a gente se deparar com o aumento da densidade pulmonar na radiografia, nós vamos pensar em um desses 4 padrões aqui. Consolidação, que é quando eu tenho preenchimento alveolar, né, com esse aspecto, essa densidade, né, então fica branquinho, com esse aspecto em nuvem, com bordas mal definidas. Aqui a gente tem os brônquios pérvios se destacando, que é o broncograma aéreo. Padrão intersticial, que é quando a gente tem aumento da densidade do tecido de sustentação do parênquima pulmonar, com esse aspecto em linhas, esse aspecto reticular. Atelectasia, que é quando a gente tem perda volumétrica, tá? Colapso pulmonar, e aí a gente vai ter, então, uma redução do volume pulmonar com a densidade no raio-x, e nódulos e massas, que é quando a gente tem uma lesão que ocupa espaço, sendo a massa maior que 3 centímetros e o nódulo menor. Então, vamos começar com a consolidação. Como eu já disse, é o preenchimento dos alvéolos, né, por diversos tipos de produtos patológicos. Então, pode ser por líquido, por sangue, pus, células, tá? Células neoplásicas, como em alguns tipos de neoplasias. Tem vários tipos de produto que, ocupando o alvéolo, vai causar alguma condição patológica, tá? No alvéolo é para ter ar, certo? Então, aqui nesse quadrinho a gente tem alguns exemplos. Ocupação alveolar por restos bacterianos ou celulares, o exudato inflamatório, causando pneumonias e broncopneumonias. Por transudato, quer dizer, o líquido, né, causando edema pulmonar hidrostático, tema da aula anterior. Por células neoplásicas, como nos adenocarcinomas lipídicos. Por sangue, na hemorragia alveolar. Por conteúdo gástrico, na pneumonia aspirativa. Aqui nós temos um esqueminha, um raio-x normal, mostrando então o aspecto do lóbulo pulmonar secundário, tá? Bronquíolo terminal com arteríola. A gente tem aqui os alvéolos preenchidos por ar e aqui os alvéolos preenchidos por produtos patológicos, com os brônquios pérvios. Então, aqui a gente tem a consolidação, que fica com esse aspecto quando o alvéolo está preenchido por produto patológico. Então, opacidades alveolares, né? Vai ser essa densidade aqui, com a imagem branquinha, com aspecto em nuvem, contornos mal definidos. E aqui a gente vê broncograma aéreo, que são esses pretinhos aqui. Por causa da densificação dos alvéolos, se destaca os brônquios com ar, né? E a gente consegue ver o broncograma aéreo, tá? Esse esqueminha era o que eu tinha trazido para vocês, esse aqui tá mais simplificado, do lóbulo pulmonar secundário. Bom, então na imagem a gente vai ter uma opacidade homogênea que causa apagamento dos vasos pulmonares, a gente vai ver isso aqui na tomografia, com pequena ou nenhuma perda de volume. As opacidades geralmente são mal definidas, exceto no ponto de contato com a pleura, né, nas fissuras, na superfície pleural, fica bem definido. Se os brônquios estiverem pérvios, a gente vai ter imagens arredondadas ou tubulares com ar, que são os broncogramas aéreos. Quando a consolidação envolve uma área do pulmão adjacente ao meio diastino, lobo médio ou língula, ou ao diafragma, geralmente lobo inferior, ela apaga a borda dessa estrutura. Então, quando a gente tem um borramento da silhueta do coração, da aorta ou do diafragma por uma opacidade adjacente, chama-se sinal da perda da silhueta ou simplesmente sinal da silhueta. Aqui a gente tem um exemplo, então observe em primeira imagem da anatomia. O coração ele é anterior no tórax e está em contato aqui delimitado pelo lobo médio do pulmão direito, à direita, né, e à esquerda pelo segmento lingular do lobo superior do pulmão esquerdo, certo? Então, a gente consegue ver as bordas cardíacas, a silhueta cardíaca, por causa dessa interface aqui, ar, partes moles, certo? Entendem? Por isso que a gente enxerga,
Por isso que a gente não vê aqui quais são as estruturas direitinho no mediastino, porque elas têm densidade de partes moles, né? Mas aqui a gente vê a linha do mediastino desenhadinha, porque tem ar no pulmão. Então, quando os alvéolos estão ocupados numa região, quando tem ocupação alveolar numa região adjacente às partes moles, esse contorno não fica bem definido, tá? Por perda da interface ar, partes moles, pulmão, partes moles. Aqui no exemplo 1, então na figura 1, a gente tem uma consolidação, mas que a gente vê bem a silhueta cardíaca. Então, a gente pode concluir que essa consolidação aqui, ela está no lobo inferior do pulmão esquerdo, ok? E não na língula. A língula é um segmento do lobo superior que está em contato aqui com a borda. Ela não está na língula, ela está no lobo inferior porque eu consigo ver a silhueta. Já no 2, a gente vê que tem um borramento aqui da silhueta, é uma consolidação aparentemente na mesma localização, mas que não está na mesma localização, ela está na língula, está no lobo superior. E é por isso que apaga aqui a borda, certo? Então, a esquerda está em contato com a língula, a direita está em contato com o lobo médio. Se eu tenho uma consolidação aqui, apagando a borda cardíaca direita, ela está no lobo médio. E se eu tenho uma consolidação aqui, apagando a silhueta cardíaca à esquerda, ela está localizada na língula. Então, vamos lá. Aqui a gente está vendo uma consolidação e a gente está vendo a silhueta cardíaca bem definida. Portanto, essa consolidação, só no PA eu já consigo ver que ela está no lobo inferior. Não está no superior, tá? Não está encostando aqui na língula. E aí, no perfil, a gente consegue ter certeza, a gente está vendo bonitinho aqui essa opacidade no lobo superior, a gente consegue inclusive enxergar bem a fissura. Lembra que eu falei para vocês que o limite é bem definido na fissura? Né? Então, tá desenhando aqui. Aqui é mal definido e aqui é uma linha, né? Aqui agora, observem que a gente tem uma consolidação à direita, que a gente não vê a silhueta cardíaca aqui à direita. Portanto, a gente pode concluir que essa consolidação está no lobo médio, ok? Enquanto aqui nessa outra radiografia, a gente consegue ver a silhueta cardíaca à direita. A consolidação daqui, então, tá onde? Está no lobo inferior direito, tá? E não no lobo médio. Aqui a gente tá vendo, pessoal, uma consolidação e também a gente consegue definir bem a borda cardíaca. Então, tá no lobo inferior, tá? Olhem aqui, a gente consegue ver, ó, perda do gradiente também descendente, ó, pretinho, pretinho, ficou branca aqui as vértebras, né? Então, uma consolidação aqui tudo, tá? E percebam que a gente vê essa estrutura tubular aqui, mais pretinha, né? Que é o broncograma aéreo, certo? São os brônquios pérvios se destacando por aumento da densidade dos alvéolos adjacentes. Bom, com base apenas nas imagens, geralmente não é possível determinar a causa da consolidação, tá? Então, a consolidação é um padrão radiológico fundamental. Várias doenças cursam com consolidação. O diagnóstico diferencial vai depender da história clínica, se a clínica é aguda, crônica, dos sintomas associados, como febre, dispneia, hemoptise, da distribuição da consolidação e da presença de sinais associados. Tá? Lembra que eu sempre falo para vocês a importância da história clínica, né? Pra gente valorizar ou não o achado. Então, a gente não dá problema em quem não tem, tá, gente? A gente valoriza achados sutis só mediante clínica. Então, aqui, essa imagem é só para mostrar para vocês como patologias completamente diferentes podem ter imagem muito parecida, cursar todas com consolidação, não sendo impossível a gente diferenciar sem ter um quadro clínico. Então, na imagem 1, é uma pneumonia lobar, eu vou mostrar para vocês essa radiografia inteira já já. Na imagem 2, é uma hemorragia pulmonar, consolidação também, então ocupação alveolar por sangue.
Na imagem 3, pneumonia e organização, a gente vê várias consolidações, a pneumonia e organização é uma doença crônica, né? Então, isso aqui é persistente. 4 é uma imagem de TEP, mas percebam que também é uma consolidação, certo? Infarto pulmonar, né? 5, edema cardiogênico pulmonar. Então, a gente vê essa consolidação aqui mais perilar. Se a gente visse os dois lados dessa radiografia, provavelmente seria mais fácil, né? Ver aquele aspecto mais simétrico, bilateral e perilar. E o 6 é sarcoidose. A sarcoidose geralmente nem é consolidação, são micronódulos, tá? Mas quando a doença evolui, eles são confluentes que fica com esse aspecto de consolidação. Então, percebam que a gente não faz o diagnóstico diferencial da consolidação apenas pela imagem, né? Várias doenças podem cursar com consolidação e ter um aspecto indistinguível uma da outra, não dá pra gente saber. Então, esse quadro é do livro do CBR, ele traz o diagnóstico de consolidação separando doença aguda de doença crônica. Então, na doença aguda, como causas mais importantes, pneumonia e broncopneumonia, obviamente, é disparada a causa mais comum de consolidação. Aspiração de conteúdo gástrico, na pneumonia aspirativa, vai estar localizado principalmente nas regiões decúbito pendentes. Edema pulmonar hidrostático, como nós já vimos, predomina nas regiões perilares, aspecto em asa de borboleta, com frequência associa-se a espessamento dos septos interlobulares, linhas septais e cardiomegalia. SARA, também já vimos, distribuição difusa ou com predomínio nas regiões pulmonares periféricas na radiografia e em áreas pendentes do pulmão na TC. Hemorragia pulmonar, geralmente cursa com vidro fosco. Pneumonite actínica, então depois de radioterapia na região irradiada. Doença crônica, pneumonia em organização, pneumonia eosinofílica crônica, síndrome de Kush-Strauss, então vasculites, né? Pneumonite pós-obstrutiva, então, por exemplo, carcinoma que está fechando um brônquio, né? Pode dar aquela consolidação por pneumonite. Carcinoma bronquiolo-alveolar. Então, câncer também pode ter um aspecto de consolidação, não é o mais comum, mas pode. Linfoma e proteinose alveolar. Então, vamos lá. Só relembrando alguns conceitos. Pneumonia lobar versus broncopneumonia. Pneumonia lobar, o agente mais comum é o Streptococcus pneumoniae. Se inicia no alvéolo e se dissemina ao parênquima pulmonar. Então, a gente vai ter uma consolidação lobar delimitada por fissura pulmonar com broncograma aéreo e o derrame pleural pode estar presente. Na broncopneumonia, os principais agentes são Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes e bactérias gram-negativas. Origina-se das vias aéreas brônquicas, então começa no brônquio e envolve o parênquima circunvizinho. Geralmente, a gente vai ter múltiplas opacidades pulmonares confluentes. Também o derrame pleural pode estar presente. Então, a consolidação na pneumonia lobar se inicia nos alvéolos e vai se espalhando de alvéolo para alvéolo. Aqui é aquela imagem que eu coloquei no esqueminha, que ela está inteirinha, da pneumonia lobar. Então, a gente tem uma consolidação, a gente consegue ver aqui um broncograma aéreo, né? As imagens tubulares aqui. E claro que tudo vai depender da clínica do paciente para a gente dar esse diagnóstico, né, gente? O paciente, já falei para vocês, paciente jovem, chega com febre, tosse e consolidação, você deve tratar como pneumonia, não investigar uma vasculite, tá? Então, tudo vai depender da clínica, de quem você está tratando. Esse aqui é o mesmo paciente, o aspecto da consolidação na tomografia, tá? Então, vejam que apaga os vasos, lembra que eu falei de apagar os vasos? Então, fica tudo branco. O que a gente vê são os brônquios aqui, isso aqui também chama broncograma aéreo na TC, tá? Então, aqui a gente tem um plano axial, a janela de pulmão e a gente está vendo uma consolidação com broncograma aéreo. Esse paciente aqui, masculino, 21 anos, com síndrome infecciosa e quadro respiratório.
A gente tá vendo essa opacidade aqui, né? Essa consolidação, opacidade alveolar, contornos mal definidos, com broncograma aéreo, e observem a radiografia. Ó, observem que a gente não tem sinal da silhueta, né? A gente vê a silhueta cardíaca bem definida, então tá no lobo inferior direito. Olha aqui, ó, desenhadinho o coração. E aqui, essa imagem, a gente já tá no plano coronal, janela de pulmão, um corte mais posterior, né? A gente não vê o coração. Lembra que o coração fica anterior no tórax. Então, um corte mais posterior, e a gente vê a extensão aqui da consolidação no lobo inferior direito com o broncograma aéreo, tá? Essa imagem eu até tinha mostrado para vocês que a gente tem uma consolidação aqui bem discreta no lobo inferior direito, né? A gente não tem sinal da silhueta, não tá borrando a silhueta cardíaca, tá bem definido, que evoluiu aqui, pegando até o lobo médio, né? A gente não vê aqui a silhueta cardíaca direita, que a gente tem uma consolidação bem mais extensa, então tentar pegar as lesões quando tiver aqui nessa fase. Na broncopneumonia, a infecção vai começar na árvore brônquica, tá? Então, pega os brônquios e se espalha depois para os alvéolos. Então, na broncopneumonia, é com a tosse, né? Como começa na árvore brônquica, a tosse, ela se dissemina e costuma ser multifocal as lesões, tá? Nesse caso, masculino, 31 anos, com broncopneumonia estafilocócica. Reparem que são consolidações multifocais, bilaterais, certo? Outro caso, também multifocal. Observem um aspecto na tomografia, várias consolidações. Outro caso, são consolidações multifocais. Radiografia de tórax mostra consolidação multifocal no pulmão direito em paciente com pneumonia bacteriana. Aqui também broncopneumonia, radiografia de tórax em PA mostra consolidação multifocal no pulmão direito. Então vamos lá. Não há características de imagem que permitam um diagnóstico de confiança para patógenos específicos. As pneumonias podem obscurecer sinais de eventuais neoplasias. Atenção, pneumonias repetidas nas mesmas localizações. Então é o seguinte, gente. Quando o paciente tem pneumonia, você tratou, daqui a pouco de novo, no mesmo lugar, talvez seja uma lesão crônica, certo? E aí tem que investigar. Então pode se tratar de neoplasia sim. E outra coisa é que a pneumonia pode obscurecer um nódulo, por exemplo, que estava ali. Então, em pacientes tabagistas com mais de 50 anos ou com algum achado anormal no exame físico, recomendo-se repetir em 6 semanas, tá? Então, quando não tiver mais a consolidação ali. Em pacientes rígidos, não é necessário controle radiográfico, não é necessário fazer raio-x para ver se a pneumonia melhorou, tá? A melhora é clínica. Então, o raio-x é a última coisa a normalizar. Aqui é um exemplo de consolidação no adenocarcinoma lepídico. Então, lembrar que neoplasia também pode se manifestar com consolidação. Não é a manifestação mais comum, mas pode ser com consolidação também. Aqui a gente vê no raio-x. E aqui o aspecto na tomografia. Hemorragia também. Então, nesse caso aqui, era um paciente que foi fazer a biópsia de um nódulo pulmonar e ele teve como complicação hemorragia alveolar. Esse aspecto aqui também de consolidação no campo pulmonar superior direito. Nesse caso aqui, um paciente que teve TEP, esse aqui é a região de infarto pulmonar. Então, a gente tá vendo aquela consolidação triangular de base pleural. A gente consegue ver também aqui, ó, no perfil, reparem que aqui perdeu o gradiente descendente da coluna vertebral, a gente consegue ver essa densidade aqui. As vértebras é para ficar cada vez mais hipertransparente, certo? Então, a densidade está aqui.
E nesse caso aqui, a consolidação no edema pulmonar, como a gente já viu, a gente está vendo bilateral, com predomínio perilar, tá vendo a cardiomegalia aqui também, certo? Então, várias patologias podem se manifestar com consolidação.